últimas notícias do São Paulo, diretamente aqui do Super CT. Estivemos aqui nas coletivas de Carlos Coronel e também Danielzinho, e estivemos agora há pouco também na entrevista coletiva do Outen Aires. Bora falar sobre as duas coletivas, sobre o Corinthians entrando na disputa com o São Paulo para a contratação do Alan. A contratação do Dória está fechado, vamos trazer alguns bastidores e falar também sobre política. O Ministério Público vai a fundo nas questões do São Paulo. Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro deste canal para ter conteúdo exclusivo. São vídeos exclusivos, bastidores e muita informação. São 2 planos aqui que você pode adquirir e se tornar membro deste canal, tá bom? Lembrando que domingão também tem o link aqui embaixo na descrição. Teremos o nosso super pré-jogo. Das 10h30 da manhã até meia-noite estaremos ao vivo aqui no canal do Alexandre Vieira e na Rádio Futimais com react, muita informação, muitos quadros, vai ser muito divertido. Conto com você aí, serão basicamente 12 horas de live, tá? Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube, deixa eu me ajeitar aqui, eu queria pegar aqui o fundo, né, mas o portão não vai rolar, tamo aqui, tá bom demais. Bora lá. As coletivas de Danielzinho e Carlos Coronel e também de Outen Aires fizeram o dia do São Paulo, né? Vamos trazer alguns bastidores do que a gente conversou, do que a gente ouviu e fazer um resumão da entrevista coletiva, muito também das nossas perguntas. Estivemos aqui representando o canal Arnaldo Itironi. Bora lá, primeiro Carlos Coronel e Danielzinho. O Danielzinho é um cara muito centrado, ele inclusive não tem redes sociais, isso é um ponto importante. Ele falou um ponto legal da entrevista coletiva dele, ele falou que ele dorme muito, que ele gosta de dormir. Eu espero, Danielzinho, que fique só realmente na sua cama, no ônibus, no avião, não dentro de campo, Danielzinho. Mas ele optou por respostas mais diretas, mais simples realmente, mostra um pouquinho também da simplicidade que é o atleta. A pergunta que eu destinei a ele foi sobre a possibilidade dele jogar como um camisa 10. Porque o São Paulo tem buscado no mercado, tem observado no mercado um meia armador. Os que tinham estão indo embora, o Oscar está finalizando a rescisão de contrato e o Rodriguinho está sendo negociado com o Red Bull Bragantino. Só tem o Pedro Ferreira, que vai subir provavelmente do sub-20 ao elenco profissional. E aí não tem camisa 10. E aí a minha pergunta foi destinada ao Danielzinho nesse sentido. Danielzinho, você pode fazer a função de camisa 10? E ele respondeu que está à disposição do técnico Hernan Crespo, aquilo que o treinador quiser que ele acate, ele vai desempenhar dentro de campo. Danielzinho é mais volante do que camisa 10, mas se precisar, ele vai poder fazer essa função de acordo com o que ele disse na entrevista coletiva. Já para o Carlos Coronel, ele falou que respeita muito o Rafael, mas que ele vem para buscar espaço. Ele vem para querer a vaga de titular, ele está visando a Copa do Mundo com a seleção do Paraguai, então ele quer jogar e quer ter espaço. Com respeito e humildade para cima do Rafael, mas ele vai buscar essa vaga e gostei muito dessa fala. Porque eu acho que é importante até para não tirar não deixar o Rafael numa zona de conforto. Você ter alguém ali que vai realmente querer buscar espaço, querer ir para cima, querer buscar posição, vai obrigar o Rafael diariamente a querer melhorar. A minha pergunta para o Coronel foi no sentido da bola com os pés. A minha pergunta foi a avaliação dele com o jogo com os pés. Ele acha que ele consegue jogar de uma maneira positiva. Ele fala que ele se vira, que ele obviamente não seria um protagonista, né, na saída de jogo, mas ele vê como uma importância ele também ter esse papel de fazer o jogo com os pés. Um outro ponto importante também foi das defesas de pênalti, né? Se é uma característica que ele gosta, que ele faz, e ele disse que sim, que até um vídeo que viralizou, ele trouxe, né, a partida que foi contra o Columbus, que ele foi grande destaque, e ele conseguiu ali fazer a classificação para o seu time, e que ele tem sim uma facilidade, que ele sempre estuda junto com a comissão técnica vigente essa situação. Então, podemos ver, quem sabe, numa disputa de pênaltis, poderemos, quem sabe, confiar aí no Carlos Coronel. Então essas foram as entrevistas coletivas dos jogadores. A entrevista coletiva do Outen Aires. Vou trazer um pouco dos bastidores primeiro e depois eu vou falar um pouquinho da minha pergunta, que foi uma resposta muito bacana. Primeiro ponto, sobre alguns bastidores que a gente conversou com a comunicação de São Paulo. Por que essa entrevista do Outen Aires aconteceu aqui no Super CT? A justificativa foi de que, os jornalistas já estariam aqui presentes por conta da entrevista coletiva no meio-dia dos 2 jogadores que foram apresentados. Então a logística, tanto para os profissionais de imprensa quanto também para a própria comunicação do São Paulo, seria mais viável você fazer tudo aqui do que você, meio-dia, vir para cá e 4 horas da tarde você ter que ir para o Morumbi. Outra justificativa dada foi que
o São Paulo, os jogadores, e para não atrapalhar, né? Jogadores e também atrapalhar ali o andamento de comissão técnica e tudo mais. A justificativa foi, olha, a gente, né, entende e tal, mas ó, 2 horas da tarde os jogadores já não estavam mais aqui. Já não tinha mais ninguém de comissão técnica e nenhum jogador. Então eles entenderam que, além de tudo, você mesmo colocando o presidente do Conselho Deliberativo aqui para dar entrevista, é tranquilo porque os jogadores não estariam presentes. Isso não impactaria no dia a dia dos jogadores, inclusive não impactou. A justificativa foi que toda a programação que tinha para os atletas hoje foi cumprida. Treinaram certinho, no mesmo horário, quem teve que fazer recuperação fez, então isso não atrapalhou hoje o andamento dos atletas no treinamento. Então esse é um ponto importante. O outro ponto importante também que foi me dado sobre a entrevista ter sido gravada foi por questões técnicas, tá? Então a entrevista acabou sendo gravada, acabou não sendo ao vivo por conta disso. Repito, essas são as justificativas que a gente coletou aqui junto da comunicação do São Paulo, diretamente aqui do estádio do Morumbi, não, do Super CT. E aí o ponto importante da entrevista do Walter Aires. Ele basicamente tentou a todo período se desvencilhar de ser um aliado do Casares. A ideia do que eu percebi da entrevista do Walter foi de tentar trazer uma isenção perante as suas decisões em prol do São Paulo e não em prol do Júlio Casares. Repito, a impressão que eu tive que ele quis passar. E aí eu perguntei a ele sobre o voto presencial, né, e até trouxe, a minha pergunta foi nesse sentido. O voto presencial foi uma decisão exclusiva sua? Você assume essa responsabilidade caso no futuro, por exemplo, se alguns conselheiros forem à justiça e aí essa votação acabar sendo anulada, você assumiria essa responsabilidade? E o outro ponto, sobre encontro com o Casares. Se o último encontro dele foi somente no Conselho Consultivo, ou se ele teve algum outro momento que ele se encontrou com o Casares, e se até o momento da votação, se ele vai ter algum encontro, porque imagina, né, poderia soar meio estranho, né, você tem ali, você vai votar no cara para impeachment, e aí você tá com um cara ali, realmente, sabe, ia pegar mal. Então a justificativa dele é que a última vez que ele viu o Casares foi justamente no Conselho Consultivo, onde ele estava. E ele confirmou publicamente uma informação que não só eu, mas vários colegas demos, que ele participou de toda a reunião, Júlio Casares. O Walter fala 2 aspas importantes. A primeira é essa do Casares, ele fala: o Casares esteve participando durante toda a reunião do Conselho Consultivo. E a outra foi de que, na visão dele, a chance da votação ir à justiça é 0,0. Foram essas as aspas que o Walter Aires trouxe durante a entrevista coletiva nas nossas perguntas. Eu disponibilizei aqui na íntegra a entrevista coletiva. Eu gravei ali ao vivo, né, essa entrevista, e aí vamos ver. Eu acho que vai pegar mal aí, mas vamos ver. Mas se você quiser acompanhar aí no canal, para você acompanhar aí como é que foi essa entrevista do Walter Aires. Beleza? Então agora vamos para as 3 informações do vídeo, né, finais. Vamos falar sobre o Ministério Público organiza uma força-tarefa para investigar todas as ações do São Paulo. Informação que foi dada pelos colegas do UOL, Pedro Lopes e o Gabriel Sá. O Ministério Público e a Polícia Civil está realmente montando uma grande operação e destinando pessoas dedicadas única e exclusivamente aos casos do São Paulo. A impressão, tá? E essa é uma impressão corroborada com o delegado Thiago Correia, de que tem muita coisa para ser investigada. Existem muitas coisas suspeitas dentro do São Paulo. E por que a gente tem que usar ainda essa nomenclatura suspeita? No caso do camarote, houve uma confissão de 2 pessoas que estão envolvidas, de que houve uma ilegalidade. Isso, juridicamente, a gente pode falar. Houve uma irregularidade no São Paulo e a justiça vai determinar a pena ou não de Mara Casares e Douglas Schwartzman, que se assumiram publicamente nos áudios que estariam envolvidos sobre essa situação. Agora, os demais casos do dinheiro depositado em contas em dinheiro vivo, do carro forte, da Austin, agora de até Rui Costa e também Nelson, o Carlos Belmonte, supostamente envolvidos com a offside, e várias outras questões que ainda serão apuradas, ainda está no âmbito de supostamente irregular, suspeitos, estranhos. Então o MP ainda
está apurando essas situações e, gente, tem muita coisa ainda, tá? Do que eu tenho previamente de informação, tomando o maior cuidado possível, além do Otto, o cosmético de beleza que tem lá na João Saad, que é próximo ao Monumbis. Tem outras questões de venda de jogadores, tem um super empresário que supostamente também estaria sendo envolvido e está sendo investigado. Todos os diretores, basicamente, tem proximidade de familiares, enfim, tem até outras questões. Então, gente, várias questões estão sendo observadas e o Ministério Público vai a fundo nestas questões. Beleza? Agora vamos ver de fato o que será comprovado, o que o Ministério Público vai conseguir comprovar de fato. O que você acha disso tudo? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Agora vamos falar de mercado da bola só antes. Aqui embaixo da descrição tem um link, então 3 links, né? Primeiro link é o link para você fazer os pedidos na Banda K. São R$40 de desconto no cupom Alexander. Tem também 30% de desconto para você realizar os cursos da Futebol Interativo. E também tem o link da Wallplay para você assinar o HBO Max, outros streams, tudo através do Wallplay. E você tem R$20 de desconto no ingresso do cinema todo mês. Bora falar de mercado da bola então. Primeiro, São Paulo fechou a contratação do Doria, tá? Depende só realmente dos exames médicos da assinatura do contrato. Isso deve acontecer no início da próxima semana. Contrato de 2 temporadas, vai ter uma cláusula ali por uma prorrogação de contrato por mais um ano, caso ele bata algumas metas que serão estipuladas no contrato. A gente ainda está apurando o percentual de jogos que essa meta terá. Ele está sendo aguardado aqui, já está fechado, as bases salariais foram acordadas, então muito em breve, provavelmente na próxima semana, antes ali do próximo compromisso do São Paulo, que é no dia 15, o São Paulo estreia agora no domingo, o Doria será anunciado como novo reforço do São Paulo Futebol Clube. Tem alguns trâmites, ele terá a rescisão de contrato dele lá no Atlas, essa rescisão deve acontecer, ele tem um acordo para que essa rescisão aconteça, ele vai abrir mão de uma parte de uma dívida que o Atlas tem com ele, e aí vai ser toda essa tramitação, realização de exames médicos, e aí ele assina como novo reforço do São Paulo. É o 3º reforço imediato, o 4º no total, se a gente for colocar o Lucas Samon, que deve, por enquanto, chegar somente a partir de maio, tá? Você gostou da contratação do Matheus Doria? Zagueiro, 31 anos, canhoto, vai disputar espaço ali com o Sabino. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E o Corinthians pode tentar furar o São Paulo, furar o olho do São Paulo na contratação do volante ala do Flamengo. Bora trazendo um pouquinho de bastidores. O Corinthians realmente tem interesse na contratação do Alan. Até houve ali rumores sobre o Alisson estar envolvido. Eu vou trazer depois bastidores sobre essa situação do Alisson. A gente apurou algumas questões, mas focando no Alan, o Alisson não andou, o São Paulo não chegou a receber nada oficial. E aí agora o Corinthians estaria de olho na contratação do Alan. Isso foi corroborado pelo staff do atleta, tá? Já repito, não tenho fonte lá no Corinthians, não fui atrás de fonte no Corinthians, mas eu confirmei com as pessoas ali do Alan. E aí o Corinthians foi buscar mais informações, ainda não há uma proposta, mas há um interesse bem grande, muito por conta do técnico Dorival Júnior, de entender que o Alan pode ser um jogador importante para o seu sistema de jogo. O Alan ainda dá preferência ao São Paulo, tem um acordo firmado com o São Paulo, resta somente o acordo com o Flamengo. Pode acontecer de uma possibilidade do Flamengo chegar no São Paulo e falar: você não vai me liberar o Marcos Antônio? Fechou então não vou te liberar o Alan e querer fazer negócio com o Corinthians. Pode acontecer, mas neste momento ainda há uma confiança muito grande por parte do São Paulo e também por parte do staff do Alan de fazer esse negócio realmente acontecer. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas há uma confiança bem grande do Alan ainda se tornar reforço do São Paulo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Tudo isso de Flamengo e Alan só deve realmente andar após a votação do impeachment ou não do presidente Júlio Casares, tá? Mas repito, existe um otimismo e preferência do staff do Alan de fechar com o São Paulo. Você gosta da contratação? Se ela acontecer, quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Like, hype, inscreva-se no canal. Um abraço para todo mundo. Bom final de semana. Lembrando, teremos aí o nosso super pré-jogo, 12 horas ao vivo aqui no canal do Alexandre Vieira e também na Rádio Fute Mais. Um abraço para todo mundo. Até a próxima.